Graças e paz, irmãos. Hoje estou gravando este culto só apenas o devocional. O celular está com problema de espaço para armazenamento e assim dificultando vídeos mais longos, tá bom? Então tentarei ser mais breve. Hoje só o devocional, sem cânticos, e continuaremos nossos estudos, nossas meditações no livro do John Piper. Mais uma vez, eu gostaria de afirmar que John Piper ele é um pastor americano que tem escrito vários livros cristãos baseados nas Escrituras. E nós temos então estudado o livro que ele escreveu recentemente, intitulado Coronavírus e Cristo, e já vamos hoje para o capítulo de número 6. Hoje quero compartilhar algumas ideias colocadas por John Piper no capítulo 6 e 7 deste livro, tá bom? Então nós estamos agora chegando na segunda parte do livro do John Piper, e na primeira parte nós vimos um pouco sobre quem é o Deus que governa sobre o coronavírus. Vimos então que esse Deus é o Deus que se revelou nas Escrituras, é o Deus sábio, bom, justo e soberano, é o Deus assim que acaba sendo o único fundamento ou o único em quem podemos de fato nos refugiar, tá bom? Então agora nós iremos focar um pouco sobre o que Deus está nos ensinando através do coronavírus. Essa é a segunda parte do livro, O foco agora é tentar trazer algumas lições, segundo as Escrituras, do que Deus costuma nos ensinar diante dessas catástrofes, dessas pandemias, esses momentos de aflição, tá bom? Então hoje nós iremos meditar mais uma vez no capítulo 6 e 7, e nesses capítulos o pastor John Piper ele aponta pelo menos duas lições que Deus nos traz através do coronavírus. A primeira é que Deus está, durante o coronavírus, demonstrando a gravidade e as consequências do pecado. Em outras palavras, Deus ele está mostrando para nós o quanto o pecado é algo sério, o quanto o pecado é algo horrível, o quanto Deus abomina o pecado e o quanto o pecado ele tem realmente diversas e drásticas consequências, tá bom? Então, a segunda lição é que Deus está enviando julgamentos específicos, julgamentos a indivíduos, julgamentos individuais. Então nós queremos ver um pouco dessas duas lições nesse devocional, e queremos primeiramente enfatizar o primeiro ponto, a primeira lição, Então, o que é que segundo a Bíblia Deus está nos ensinando durante essa pandemia? Então, Deus está demonstrando a gravidade, a seriedade do pecado e suas consequências, tá bom? Então, por que Deus está nos ensinando isso, Porque quando nós falamos do mundo, da criação de Deus, nós vimos que lá em Gênesis, Deus criou tudo bom, tudo era perfeito. Gênesis 1:31 vai dizer que tudo que Deus tinha feito era muito bom. Só que aí, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos então um registro da entrada do pecado no mundo. Vemos então Adão e Eva desobedecendo a Deus, e percebemos que, como resultado do pecado, diversas consequências vieram não só sobre a humanidade, mas sobre toda a terra. A verdade é que Deus ele trouxe maldição ou juízo sobre toda a terra por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada por Deus por conta dos nossos pecados, por conta da desobediência de Adão e Eva. Isso, por exemplo, vai estar em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, se você puder abrir em Gênesis capítulo 3, vai dizer assim, Gênesis 3, 17 e 18, depois que Adão e Eva pecam. Então Deus diz: e a Adão disse, Deus dizendo a Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos,
e tu comerás a erva do campo. Então, perceba aqui que Deus está dizendo que maldita é a terra por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, a verdade é que a terra está agora debaixo de maldição desde que o pecado entrou no mundo, certo? Um texto muito interessante que fala sobre isso é Romanos capítulo 8. Se você puder também abrir Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, Romanos 8, 18. Então, Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É interessante aqui percebermos algumas frases nesse texto, né? Então, Deus vai dizer que toda a criação sofre, toda a criação geme e suporta angústia até agora. E é interessante perceber que por que a criação geme, por que a criação sofre? Porque Deus sujeitou a criação ao sofrimento por causa do pecado, desde que o pecado entrou no mundo. Então, para entender um pouco mais sobre isso, só para você pensar e refletir sobre as consequências do pecado, né? Então, após o pecado, a terra passou a produzir males que hoje nós vemos, né? Então, hoje todos os males que temos na terra foram consequências do pecado. Por exemplo, espinhos, tempestades, terremotos, furacões, raios, tudo isso são consequências do pecado, de um mundo caído, um mundo que está debaixo de juízo, um mundo que está desordenado devido ao pecado que entrou no mundo, certo? Além disso, após o pecado, você percebe que o ser humano, os animais e a natureza estão em conflito constante, né? Então, os homens são carnívoros. A Bíblia diz que os seres humanos eram vegetarianos, não comiam animais, mas depois do pecado, ali, principalmente na história de Noé, percebemos que Deus permite o homem então comer a carne dos animais, mas isso é uma desordem devido ao pecado. O ser humano era carnívoro, os animais também eram carnívoros, mas hoje ser humano come animais. Os animais ou bichos matam também seres humanos, mas outrora, antes do pecado, o ser humano e os animais viviam em plena harmonia. Mas não só o ser humano e os animais, mas também o ser humano e a natureza, né? Mas hoje, infelizmente, vemos o ser humano desmatando, matando a própria natureza e, às vezes, desastres naturais matam o ser humano, né? Como raios, tempestades, furacões, enfim. Então, quando olhamos para esse mundo, percebemos que tudo isso é uma desordem devido à entrada do pecado no mundo. Tudo isso é consequência do pecado. E isso inclui as doenças, as epidemias, o coronavírus. O coronavírus é uma epidemia, uma pandemia, né, que traz doenças, e tudo isso também se encaixa nas consequências que o pecado trouxe ao nosso mundo, certo? Então, quando paramos para analisar tudo isso, percebemos que Deus, diante do coronavírus, Ele está nos mostrando o quanto o pecado é horrível, o quanto o pecado traz desordem e destruição ao nosso mundo, a nós mesmos.
Então isso deveria nos levar a pensar sobre a seriedade, a gravidade do pecado. Talvez você possa ficar pensando, né? Mas não foi o ser humano que pecou, por que Deus trouxe juízo a toda a terra, né? E aí, eu acho muito interessante uma resposta do John Piper, né? Que ele diz assim: por que Deus trouxe juízo a toda a criação por causa do pecado do ser humano? Então, o pastor John Piper ele diz assim: Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor em doenças e calamidades se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Então, a ideia aqui é que todas essas consequências a toda a criação, ela nos mostra, ela nos faz ver de modo vívido o quanto o nosso pecado é sério. Olhe os males, o desastre que o meu pecado, o seu pecado também causou, certo? Então aqui algumas aplicações para nós, diante desse primeiro ponto, é o seguinte: lembre-se que a maldição de Deus sobre a terra nos mostra o quão sério e grave é o pecado. Então muitas pessoas brincam com o pecado, né? Muitas pessoas ficam, quem não peca, né? Quem não comete isso, quem não comete adultério, quem não mente, quem não é corrupto, enfim. As pessoas acabam levando o pecado na brincadeira, mas na verdade o pecado é algo sério. E esses momentos de angústia, de tribulação, de aflição, esses momentos como essa pandemia, devem nos fazer lembrar o quão o pecado é horrível, o quão o pecado é grave, o quão as suas consequências são assustadoras, certo? Além disso, outra aplicação aqui para nós é que o sofrimento sempre é uma oportunidade de percebermos o quão grave é desprezar a Deus. Sabe? Quando nós enfrentamos momentos assim, nós começamos a ver o quanto nós desprezamos a Deus, né? As pessoas ficam na correria, quantas pessoas dão mais atenção aos seus cabelos do que a Deus, né? Então, eu sempre costumo dizer que, de modo geral, a população fala muito em Deus, é Deus no coração, eu tenho um Deus está no meu coração, eu amo a Deus, porque eu não vivo sem Deus, porque ninguém pode viver sem Deus, e eu sempre oro a Deus. As pessoas falam muito em Deus, mas a verdade é que tudo isso é hipocrisia. A verdade é que, na prática, a maioria das pessoas não buscam a Deus em primeiro lugar. A maioria das pessoas desprezam a Deus, desprezam sua palavra. Quantas pessoas leem a Bíblia? Quantas pessoas buscam realmente conhecer a vontade de Deus para a vida delas? Quantas pessoas vão à igreja ouvir a palavra do Senhor? As pessoas trabalham, se divertem, pecam, vivem no adultério, vivem na mentira, enfim, vivem na pornografia, mas mesmo assim é Deus para todo lado. Mas quando esses momentos vêm, isso acaba levando as pessoas a refletir, né, sobre o seu pecado, sobre o desprezo que elas têm muitas vezes em relação a Deus. Então, esse é um momento que deve nos fazer pensar como nós temos desprezado a Deus, né? E é um momento que precisamos lembrar o quanto devemos buscar desprezar a Deus, não buscar Deus em primeiro lugar, não crer em Cristo como Salvador, rejeitar Cristo como Salvador. Na verdade, isso é o pior dos pecados. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não mato, eu não roubo, eu nunca estuprei, eu nunca adulterei. Meu único pecado é que eu desprezo a Deus, é que eu não busco em primeiro lugar, é que eu rejeito a Jesus Cristo na minha vida. Esse é o pior dos pecados. As pessoas serão condenadas pela rejeição do Senhor Jesus Cristo, por rejeitarem a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, certo? Além disso, outra aplicação aqui também é que as dores presentes no mundo presente devem nos fazer olhar para o juízo vindouro. Ora, esse coronavírus é uma maneira de Deus também trazer juízo sobre a humanidade, né? E tudo isso é apenas um mínimo do juízo de Deus, porque o juízo vindouro será muito, muito pior do que o coronavírus. Então desperte para isso.
Às vezes as pessoas pensam, não, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não, mas Deus não vai julgar ninguém não, Deus é bonzinho. Ora, se o próprio Deus, ele já mandou o dilúvio, ele já destruiu Sodoma e Gomorra, ele já trouxe diversos juízos em pequena escala à humanidade, e agora o coronavírus é mais uma demonstração desse juízo em pequena escala. Imagine o juízo vindouro. Então não se engane, achando que no final Deus vai ter pena de todo mundo, vai passar a mão na cabeça de todo mundo, vai perdoar todo mundo. Na verdade, ele lhe oferece perdão, mas oferece perdão aqui e agora. Perdão por meio de Jesus, por meio da salvação em Jesus Cristo. E além disso, tudo isso também deve nos fazer lembrar que o sofrimento presente deve nos fazer olhar para a esperança futura da restauração. É interessante que esse texto de Romanos 8 diz que a criação vive na expectativa. Como assim? Na expectativa da regeneração, na expectativa de que um dia Deus irá restaurar todas as coisas. E na verdade isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, toda essa criação vai ser restaurada. Novo céu e nova terra, onde as pessoas serão vegetarianas, não irão mais viver em inimizade com os animais, nem os animais mais em inimizade com os homens. Não existirá mais desordem climáticas, né? Furacão, tempestade, muito calor, muito frio. Tudo isso são desordem devido ao pecado. Mais um dia, quando Cristo voltar, tudo isso há de ser refeito, tudo isso há de ser restaurado ao paraíso, às condições antes do pecado que existia no Jardim do Éden. Então a criação, ela vive nessa expectativa. E você vive nessa expectativa. Só quem pode viver nessa expectativa da regeneração ou da restauração de todas as coisas são aqueles que são filhos de Deus. Então, é o que diz aqui o texto, né? Porque, aliás, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A ideia aí da regeneração. Então, é preciso aqui lembrarmos que todo esse sofrimento deve nos fazer ter uma esperança futura, e essa esperança futura só por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira lição aqui, ela vai demorar mais, a segunda é mais rápida. A primeira lição aqui é que através do coronavírus, Deus está nos ensinando quão grave é o pecado, quantas consequências o pecado trouxe. Esse coronavírus, esse mundo caído, cheio de doenças, de mazelas, cheio de coisas ruins, tudo isso são consequências que veio com o pecado. E o que Deus está nos ensinando através do coronavírus deve então nos fazer pensar sobre isso, né? Leve o pecado a sério. O pecado realmente é algo sério, é algo que ofende a Deus. Isso você só pode ser perdoado por meio de Jesus. O sofrimento é uma oportunidade de percebermos o quanto nós pecamos contra o Senhor e assim nos voltarmos para Ele. Esse sofrimento também, né, mais uma vez, deve nos fazer olhar para o juízo vindouro e para a esperança de restauração no futuro. Agora, uma segunda lição que Deus está nos ensinando através do coronavírus, aqui eu vou ser mais rápido, tá bom? É que Deus está enviando julgamentos específicos e individuais. Devemos aqui ressaltar que nem todo sofrimento é um juízo de Deus, nem todo mundo que sofre é porque pecou, como o exemplo de Jó, né? Mas alguns sofrimentos é devido a pecado. A Bíblia conta a história de um homem chamado Herodes, rei Herodes, que ele se exaltou diante de Deus, lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, o rei Herodes se exaltou diante de Deus e Deus trouxe um juízo específico para Herodes. Então, Atos 12, 21 a 23 diz: Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele, por Herodes, não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, os relatos dizem que Herodes ele adoeceu por 5 dias e morreu com grandes dores. Por quê?
porque ele se exaltou e foi um rei que não deu glórias a Deus. Então veio o juízo de Deus sobre Herodes como uma doença. Então esse coronavírus mostra o seguinte, que apesar de que nem todos que sofrem de coronavírus está sendo julgado por Deus, Deus usa o coronavírus para julgar também a humanidade, para trazer como uma consequência dos seus pecados. Muitos, eu acredito, têm sofrido, talvez até morreram com coronavírus, irão de morrer muitos devido ao juízo de Deus, devido aos seus próprios pecados, certo? Aqui então deve nos fazer pensar, né? Será que eu e você temos vivido para a glória de Deus? E aqui chama a atenção o seguinte, que o pecado de Herodes aqui foi o quê? Foi matar? Foi roubar? Não. Foi adulterar? Foi estuprar? Não. O pecado de Herodes aqui foi não dar glória a Deus, foi não viver para a glória de Deus. Todo ser humano deve viver para a glória de Deus, o que só pode ser alcançado por meio de Jesus Cristo. Não viver para a glória de Deus é o pior dos pecados, certo? Então, pense sobre isso, que nesse coronavírus nós realmente possamos aprender as lições que Deus está querendo nos ensinar. Então, mais uma vez, nesse coronavírus, através do coronavírus, Deus está nos lembrando o quão sério é o pecado, quão grave é o pecado. Todo esse mundo caído nos faz lembrar o quão desastroso é o pecado, né? E além disso, Deus está nos ensinando que Ele envia juízos a indivíduos, juízos específicos. E para isso, só por meio de Jesus, realmente você pode ser perdoado. Por mais que você sofra, crente sofre, crente também pode pegar coronavírus, pode morrer de coronavírus, pode, porque até os filhos de Deus, em Romanos 8, eles sofrem com a angústia da criação. Mas os filhos de Deus têm a garantia de que não enfrentarão o juízo vindouro, apesar de passar pela morte. Como Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então que Deus realmente nos abençoe e nos faça refletir nessas lições que Ele tem nos ensinado através do coronavírus. Amém?